Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador. Essa igreja ela é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo e fica bem no centro histórico de Salvador, no Terreiro de Jesus. É tombada como patrimônio da humanidade. Sua construção teve início ainda no século XVI. E o convento foi fundado em 1585 pelo Frei Francisco Melchior. Nesse tempo havia muito ouro sendo explorado aqui no Brasil, que ainda era colônia de Portugal. É uma viagem que fazemos no tempo ao entrar na igreja, num tempo de glória do período barroco. Esta igreja possui riqueza exuberante em ornamentos de ouro, pois no período barroco era muito comum usar o dourado e também ostentava o poder econômico durante o ciclo do ouro. Pelo fato de terem aumentado as vocações, a congregação dos franciscanos ela teve que ser aumentada e novamente foi ampliada de acordo com as necessidades que iam surgindo devido ao crescimento da ordem franciscana. E também foi construído um belíssimo claustro. Anos mais tarde, já no século XVIII, em 1737, onde foram colocados azulejos na Capela Mor. Então é um lugar, é uma igreja das mais belas que alguém pode já ter visto até hoje. Os europeus, quando chegam aqui, ficam encantados, abismados com a beleza dessa igreja. Não somente eles, mas qualquer pessoa que tenha a capacidade, a sensibilidade para contemplar o belo. Vale lembrar também que nesse período Salvador era a primeira capital do país, pois a coroa portuguesa vivia aqui. Não tem como não se perguntar, ao entrar nesta belíssima igreja, como era o cotidiano das pessoas dessa época. E vocês, o que sentem ao entrar numa igreja como esta? Ela foi feita com óleo de baleia. Nessa época não existia cimento. As paredes são muito largas, então você não ouve barulho dentro da igreja. E a missa acontece numa grande tranquilidade. Além da belíssima arquitetura que ajuda na concentração, no momento da oração, há um silêncio maravilhoso que nos permite entrar em contato com o sagrado. E todo o ambiente inspira oração, pois os ruídos e barulhos externos do lado de fora da igreja é como se ficassem bloqueados pela espessura das paredes. É algo muito interessante e vale muito a pena conhecer essa igreja. E vocês conhecem essa igreja? Já estiveram aqui? Comentem, por favor, o que vocês acharam. Olhem o teto também, os azulejos portugueses, tudo em grande riqueza de detalhes. A igreja sempre vive cheia de visitantes, pois ela é um dos principais pontos turísticos do Pelourinho, em Salvador. Podemos ver também agora a imagem de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora das Dores, diante do Cristo crucificado. Observem também a largura das portas atrás, como são grandes. Era uma forma de ostentar poder e riqueza. É proibido tirar fotos com flash para não estragar as esculturas e a pintura das imagens, mas é permitido filmar e tirar fotos sem flash. Agora vou mostrar a vocês também o teto da igreja. Olha que coisa maravilhosa. É muito bela essa igreja. É um dos lugares, repito, que vale muito a pena conhecer. No centro do altar tem São Francisco de Assis e o Cristo crucificado, pois São Francisco havia recebido também os estigmas da paixão. Ele também era chamado de São Francisco das Chagas, por conta desses mesmos estigmas. Tem vários outros altares dedicados aos santos, como esse de Nossa Senhora. Então, como já falei, sua construção, a construção desse belíssimo templo católico, levou muito tempo para ser totalmente concluído, como hoje podemos observar. E é por isso que essa igreja é considerada, como já disse no início do vídeo, uma das 7 maravilhas portuguesas no mundo. Essa forma de construção barroca era também um movimento artístico que combatia o protestantismo de Lutero
que já havia se espalhado no mundo. Era também uma forma que procurava evangelizar os povos, pois naquele tempo quase ninguém sabia ler ou escrever, a não ser os filhos dos nobres da época ou dos grandes proprietários de terras e dos engenhos de cana-de-açúcar e, enfim, pessoas muito ricas ou pessoas que faziam parte do clero. Vou mostrar também para vocês a parte onde fica o confessionário da igreja. Hoje a gente não vê mais nas igrejas atuais o confessionário. Era como se fosse uma pequena casinha onde você entrava, se ajoelhava e o sacerdote te dava a absolvição após você confessar seus pecados. Hoje a gente não vê mais nas igrejas atuais. Seria muito bom se voltasse, até porque muita gente tem vergonha de se confessar com o sacerdote olhando diretamente nos olhos. E tem pecados que as pessoas têm resistência de confessar, principalmente olhando no olho do sacerdote. Dessa forma ficaria mais fácil para as pessoas. Eu creio que, não sei se vocês concordam com o que eu estou falando, mas seria mais fácil para quem tem essa dificuldade de confessar, falar todos os pecados, porque ali o padre está para ouvir o penitente e também para absorver os pecados. Eu não estou dizendo que a forma atual de atender as confissões está errada, mas penso eu, posso estar até enganado, que facilitaria para o penitente a confissão, principalmente para aquelas pessoas que são muito tímidas. Nessa mesma sala de confissão tem uma imagem lindíssima, esta que eu estou mostrando a vocês, do Sagrado Coração de Jesus. Aqui do lado externo vocês podem ver a imagem de São Francisco de Assis, como se estivesse convidando e dando boas-vindas aos fiéis. Do lado de fora vemos também o cruzeiro e as outras casas, casarões de época, no centro da praça, Terreiro de Jesus. Arquitetura portuguesa e histórica, com a igreja, pois todas também são do estilo barroco. A vocês, esse conjunto arquitetônico do período colonial, onde hoje não são mais moradias e sim se tornaram casas comerciais, mas a igreja sim continua tendo a mesma função de sempre, que é celebrar missas, atender confissões, a sua função de igreja. Então, se vocês forem a Salvador, vale muito a pena conhecer esta maravilha que é herança do Brasil colônia. Faça parte do nosso canal, se inscreva e deixe seu like. Deus abençoe a sua vida.